Fala galera que segue o canal, tudo bem? Dando sequência à série de vídeos sobre N8N, agente IA. A gente vai construir o nosso primeiro agente aqui, algo bem básico para vocês terem as primeiras noções que todo mundo precisa ter para começar com o N8N, né? Só lembrando que eu estou focando em agentes de IA aqui, mas você também pode criar várias automações que você quiser também eu posso trazer vídeos ensinando automações em si, né? Se você já instalou, né, o N8N localmente, você vai abrir o seu Docker Desktop. No meu caso eu já abri aqui. Se você não instalou, recomendo que você volte para o último vídeo antes desse e instale localmente, porque se você for usar o N8N lá na nuvem pelo site do N8N, é só 2 semanas. Depois de 2 semanas você não tem mais acesso, é pago, né? Enfim, vamos lá. Com o Self-Hosted AI Starter Kit devidamente instalado, né? Como a gente viu lá no último vídeo, você vai dar um play para executar o container dele. O último que está faltando, está inicializando ainda, é o N8N, né? O principal, mais importante aqui. Vamos aguardar um pouco. Aí, pronto. Aí vocês vão ver aqui que ele vai dizer a porta, né? Que ele está rodando. Aí você pode clicar aqui que ele vai abrir a página, né? Não se preocupe com isso aqui, se aparecer, ó, se cannot get, é porque ele ainda está terminando de inicializar. Mas tá aí, ó, apareceu. É, isso aqui é só padrão, né? Isso aqui é um cadastro padrão que aparece, mas não é um cadastro real que você vai fazer, né? É só um cadastro local. É porque essa instalação aqui é que eu tive alguns problemas com o meu Docker, aí eu tive que reinstalar tudo, né? Aí por isso que ele pediu. Mas enfim, vocês já foram apresentados, né? A plataforma do N8N no último vídeo. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Se vocês não se incomodam, eu vou só mudar aqui esse tema. Que esse tema claro aqui me incomoda bastante. Pronto. Eu sempre uso o N8N assim. Então, galera, eu já até cheguei a criar um agente ali rapidão lá no último vídeo. Mas eu não expliquei muito. O N8N ele trabalha com dois tipos de agente. O Basic LLM Chain, né? Que é esse aqui. Que como o nome já diz, ele é básico, né? Ele é mais para teste. Ele não tem memória. Então, aliás, não tem memória. Ele é o tipo de agente que você normalmente vai usar hum, ou para um propósito muito simples, que não precisa ter memória, né, o agente, ou então se você vai fazer um fluxo multi-agentes, que normalmente é mais complexo,
e que você vai usar um agente só para um fim específico ali, que não é conversar com o usuário. Por exemplo, eu costumo usar o Basic LLM Chain quando eu quero é, classificar alguma coisa. Né? Por exemplo, eu já usei para classificar se o lead é lead quente, lead morno, né? Pegando as conversas do agente principal. Né? Aí nesse caso, como é só para retornar um resultado, né? O tipo de lead, não precisa ter memória, né? Esse tipo de agente aqui, ele é bom para você dar seus primeiros passos, testar prompt, né? Você vai selecionar o seu modelo. Eu atualmente não estou usando o modelo da OpenAI por enquanto, né? Mas se você quiser, você pode usar qualquer um desses modelos aqui, né? No caso do modelo da OpenAI, hoje você tem duas formas. Antigamente era só o credencial, né? Você criava você lá no site da OpenAI, você vai gerar uma key, uma chave, né, da API e vai jogar aqui, né? E você vai usar os seus créditos lá da OpenAI, que você paga um valor para colocar os créditos, à medida que você vai usando, vai gastando, né? Ah, que é pago, né? Que você vai usar servidores, né? Lá toda a infraestrutura da OpenAI. Hoje, felizmente, a, a OpenAI lançou um modelo que você pode rodar localmente na sua máquina, chama-se GPT-OS, que promete ser bastante útil, né? Existem outros modelos, né, como o Olhama, que já vem instalado nesse kit aqui, né, que é o que eu vou usar nesse caso, que roda na sua própria máquina, né? E eu pretendo futuramente testar, né, o, o GPT-OS e ensinar aqui vocês a instalar ele. Mas hoje a gente vai trabalhar com o que vem no kit, né? Aqui a gente tem alguns parâmetros, né? A temperatura, top K, top P. Eu, com esses parâmetros aqui, ajustando esses parâmetros, você vai poder ajustar o tipo de resposta, né? Do agente. É, isso aqui é algo que você não precisa saber para começar. E se você quiser, você pode ir lá no chat GPT mesmo, perguntar, ó, o que é o top K, o que é o top P, né? Normalmente a temperatura, né, esse padrão aqui, ela determina o quanto as suas respostas vão variar, o quanto a LLM, né, a IA, vai poder usar da criatividade dela. Quanto menor a temperatura, mais igual vai ser a resposta, né? É, até o ponto que você zerar, se você fizer a mesma pergunta, ela vai fazer sempre a mesma resposta. À medida que você vai aumentando a temperatura, você dá liberdade para a IA usar um pouco a criatividade e variar um pouco. Normalmente, quando se cria agência, a gente costuma deixar uma temperatura baixa para evitar alucinações, certas variações indesejadas. Mas beleza, a gente escolheu aqui o nosso modelo. Nesse caso, a gente está usando um chat trigger, né? Um gatilho de chat. Esse tipo de agente aqui, ele é o tipo de agente que você vai incorporar num site, enfim, é o tipo de agente em que o próprio usuário vai interagir com o agente diretamente, né? Quando você quer colocar um agente nas redes sociais, no WhatsApp, por exemplo, aí você vai conectar alguma API
do Facebook, né? Da Meta, né? Que é a empresa dona do WhatsApp, né? No caso, for o WhatsApp, enfim, a maioria da galera usa o WhatsApp, né? Aí, existem várias APIs aí, inclusive a própria API oficial, e o que os meus colegas de trabalho, a galera que trabalha com N8N que eu conheço, gosta muito de usar Evolution API, que você, no caso, antigamente, você vinha aqui, digitava Evolution e aparecia já o nó da Evolution, mas nas últimas versões eles tiraram. Mas você consegue utilizar, né? Você consegue instalar na sua própria máquina, da mesma forma que a gente instalou essas ferramentas aqui, o Oyama, o N8N, você consegue instalar a API do Evolution e, e rodar. Só que assim, né? Não é recomendável você instalar na sua máquina, porque quando você desligar a sua máquina, a Evolution vai cair, né? Se você pretende de fato ter um agente conectado no WhatsApp que funcionando ali 24 horas, né? Ou não, não quer ter que deixar o seu computador ligado direto, aí você vai ter que contratar uma VPS, mas é algo barato. Você tem VPS aí de menos de R$ 30 por mês. Mas o ponto aqui é você começar a ter como aprender. Por isso você pode começar aqui tendo o N8N localmente, entendeu? Ah, você tendo aqui porque aí você só vai precisar de fato de uma VPS quando você for colocar no ar os seus projetos reais, né, do dia a dia, né? Mas primeiro você tem que aprender. E aí, agora que você já sabe, né, como é que funciona esse modelo aqui, né? Tem o chat trigger, né? Que a gente, nós, eu vou abrir o chat, né? Vou dar um oi, e ele vai dar uma resposta, né? É o padrão. Como também eu tô utilizando o N8N localmente, né? Tá rodando na minha própria máquina. É normal que demore um pouquinho, né? Mas aí, dependendo da sua máquina, se a sua máquina for uma máquina mais potente, vai responder mais rápido. Mas aqui, ele deu uma resposta, né? Aí, a mágica acontece aqui no prompt. Eu vou até ampliar aqui. É aqui que você define o que o agente vai fazer, né? Por exemplo, se é um assistente, aí você vai descrever, vai dar um nome, enfim. O meu objetivo aqui é mais explicar a vocês. Se vocês quiserem, depois eu posso de fato criar um agente funcional aqui, mas é só para vocês primeiramente saberem o que cada coisa faz e irem testando. Com o que eu estou ensinando aqui hoje, vocês já vão ser capazes de criar seus primeiros agentes e irem testando, né? Então aqui a gente vai colocar o nosso prompt. Beleza, Matheus. E qual é o outro tipo de agente? O outro tipo de agente é o AI Agent, que eu não sei se vai aparecer aqui. Aparece. Que aí você vai. Ele é mais completo, né? Qual é a diferença aqui? Você vai ver que além do chat model, né, o modelo de linguagem que você vai escolher, ele tem a memória e a tool. A memória, como eu já falei, é para ele poder salvar o histórico. O N8N oferece o Simple Memory, que não é assim, eu não vejo ninguém usar, porque assim, hoje a gente tem
o Supabase, que eu vou até entrar aqui, que é uma ferramenta gratuita, você só paga se você tiver aí se você optar pelo plano premium. Eu vou ver se eu consigo logar aqui. Mas para a maioria dos casos, você consegue usar assim, você cria bancos de dados grandes gratuitamente, tá, galera? Eu vou só logar aqui para vocês verem como é. Logar. Ixi, não vai dar. Pera aí. Que eu tô usando meu celular como webcam. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou abrir e-mail aqui não. Mas enfim, o Supabase, não vai dar para eu logar aqui para vocês verem, mas o Supabase, galera, ele é um serviço de banco de dados, como é que eu posso dizer? É um banco de dados como serviço. Ou seja, vocês não vão ter que programar um banco de dados. Vocês só vão criar lá, dizer, ó, vou criar uma tabela. Você vai lá, adiciona uma tabela, escolhe o tipo de dado e o nome, né? Ou seja, qualquer um faz. Você só precisa entender ali os tipos de dados, né? O tipo de variável. E aí você consegue ter um banco de dados grande até, de forma gratuita. Por isso que a galera usa mais o Supabase, né? Aí aqui, para você conectar, né, a sua memória, né, o Supabase, você vai criar a credencial. Aí, aí lá no seu Supabase, que eu não vou poder mostrar aqui no momento, porque eu não vou ter como logar agora. Vou ter a parte tem Connect, que aí você conecta e copia isso aqui, né? Copia essas informações e aí você cria no Supabase a sua base de dados. Você vai colocar o nome da base de dados, Context Window Length, o tamanho de janela de contexto, ou seja, até onde mais ou menos ele vai lembrar da conversa, como se, como é que eu posso dizer, à medida que você vai conversando, né, a conversa vai ficando grande, tem um limite, né? Aí quanto maior for o tamanho da janela de contexto, maior vai ser a amplitude, né, do histórico que ele vai pegar, né? Normalmente, nos agentes que eu crio profissionalmente, eu deixo 50 e já é suficiente. E essa parte aqui de conexão com os Supabase também é bem tranquila, né? Que você faz pelo nó Postgres Chat Memory. E aqui é que você vai adicionar alguma ferramenta específica, né? Isso aqui não é sempre que você vai usar. Aqui, por exemplo, é quando você quer conectar, você vai usar quando você quiser conectar a um outro fluxo do N8N, né? Aqui você vai fazer um HTTP request, né? Uma requisição HTTP, que aí pode ser, você pode fazer isso aqui para uma porrada de coisa. Mas enfim, normalmente a maioria dos, dos agentes, né? Dos AI agents, a gente não usa tool, né? Dependendo do tipo de, de agente. E aí, a gente tem também os webhooks. O webhook, ele é nada mais nada menos que um escutador. Como assim, Matheus? Um escutador? O webhook, ele é uma ferramenta que escuta algo e ele, de acordo com o que ele está escutando, ele vai disparar o fluxo. Então, quando é que eu vou usar o webhook? Quando eu quero que algum evento específico dispare meu fluxo. Pode ser
um agente, no caso de um agente de SDR, né, conectado no WhatsApp, que eu vou, né, quando o lead, né, o cliente mandar uma mensagem, o webhook está lá escutando, aí caiu a mensagem, o webhook aciona o fluxo. Pode ser também como eu já trabalhei com agente assim, tinha um webhook lá cadastrado no Airtable. Esse Airtable era. O Airtable é uma ferramenta muito parecida com o Supabase. Esse Airtable ele estava diretamente linkado com a página de cadastro de uma loja. E aí toda vez que alguém cadastrava os seus dados lá, era criada uma tabela no Airtable. E aí ativava esse webhook que eu colava, né? O webhook é isso aqui, ó. Cliquei, ele copiou. E acionava lá o webhook que eu coloquei, né? Soltei o link lá no Airtable e aí o webhook acionava, né? Para criar o card, né? Lá na ferramenta de CRM, é, entrar em contato, né, com o cliente. Então, isso aqui vai ser um escutador. Ele vai ficar escutando algum evento para acionar, né, o seu fluxo. Normalmente os agentes profissionais funcionam assim. Tem um webhook, né, conectado ao AI Agent. E aí, depois que o agente gera a resposta, eu vou mandar essa resposta para algum lugar, né? Quando é um agente de SDR, um agente conectado, né, nas redes sociais, eu vou criar ele vai devolver um HTTP request, né, uma requisição HTTP, que aí no caso é do tipo post, que eu vou, né, post para é quando eu estou enviando alguma coisa, né, o get é para eu receber. Aí no caso eu vou colocar aqui o link da minha API. Eu vou colocar os parâmetros e tudo mais. Isso aí, se vocês quiserem, depois eu posso ensinar, né, a vocês. E aí eu vou mandar lá. Aqui eu estou conectando com a API do WhatsApp para ele mandar essa mensagem, né? Isso é um exemplo, né? Se eu quiser também, no caso de um agente que, que é num site, né, online, por exemplo, eu posso criar um agente aqui utilizando o chat trigger, que ele funciona aqui, né, como um chat. E aí eu eu posso gerar um link, eu posso pegar o link desse chat aqui e disponibilizar, né, para a pessoa poder conversar. Eu já fiz um projeto bem legal, que eu criei um site utilizando o IA também, o Lovable, e eu criei um menu de agentes. E aí esse fluxo era conectado a esse site, a pessoa lá no site conversava com a gente. Esse tipo de agente é o tipo de agente que a gente vende para incorporar no site do cliente, né? Para pessoa, no caso, é um agente que é vendido diretamente para o público mesmo, né? Porque um agente conectado nas redes sociais, eu vendo para pessoa que normalmente está vendendo algum produto, serviço, e ela vai disponibilizar esse agente para os clientes dela. E aqui, e, aqui, e a pessoa vai interagir indiretamente, né? Lá pelo WhatsApp. Aqui não. Vai ser o produto, o agente, ele vai ser o beneficiário, vai ser o cliente da pessoa que a gente está fazendo o agente para ela, né? Enfim, com isso aqui, galera, você já tem o básico do básico
para começar a brincar, a criar seus primeiros agentes, né? Isso aqui é a base de, assim, 80, 90% do que vai ser os agentes de vocês. Isso não quer dizer que isso aqui é o suficiente para vocês criarem a grande maioria dos agentes. Mas isso aqui, esses nós aqui que eu mostrei para vocês, expliquei como eles funcionam, eles são a base de praticamente todo agente no N8N. A maior parte, a parte esmagadora, uns 80 a 90% do agente é isso aqui. Óbvio que tem outras coisas também, mas o grosso é isso aqui, né? Isso aqui é o que vocês têm que dominar. Tem muitas outras coisas também, mas o básico é isso aqui. E aí, agente de A, N8N, é igual programação, galera, em certo aspecto. Não em termos de dificuldade, acredito que seja bem menos difícil, mas você tem que praticar. Da mesma forma que programando, você pode assistir as aulas que você quiser, se você não praticar, você não vai se sair bem, você não vai dominar o conteúdo. A gente meu amigo, você tem que praticar. E assim, principalmente, uma coisa que todo gestor de automação, qualquer pessoa que cria agentes de IA, pode ser no 8N, isso não pode ser na plataforma que for. Isso é algo que você pode usar o string, né, que está na moda agora, que você precisa fazer menos coisa, né? Dizem que você só diz que você quer e tudo mais. Você diz o que quer pro string e ele cria lá. Eu ainda não testei o string, né? Ele é bem mais. Existem, né, outras ferramentas que você cria agentes de forma bem mais simples. Mas o N8N ele é um dos, se não o mais usado, porque ele é uma ferramenta bastante robusta, né? Os agentes assim, os agentes que eu crio no N8N, que você cria no N8N, são os agentes que você vai que vão atender aí pelo menos aí 95% das demandas de agentes de IA. É uma solução bastante robusta, por isso que mesmo tendo outros que você precisa de praticamente nada de conhecimento técnico, o N8N é o mais usado porque ele é bastante robusto. Normalmente, um tipo de agente que o N8N não dê conta é o tipo de agente que só vai funcionar bem mesmo você codando tudo do zero, né? Programando. E aí, galera, é isso. O meu objetivo aqui foi apresentar essa, esses componentes básicos aqui que vocês precisam dominar. Poderia, assim, não vou criar, mexer em prompt agora que o vídeo já está ficando bastante longo. Sei que vocês não vão, enfim, eu posso criar um agente completo na próxima aula, mas o meu foco aqui foi explicar esses componentes aqui, porque se vocês não entenderem isso aqui, não adianta, entende? Uma das principais coisas, como eu falei, é você criar prompt. E aí, você também pede a IA para gerar prompts. Prompt é a instrução que o agente vai seguir, né? Normalmente a gente faz assim, eu peço lá o Cloud, o Gemini, né, outra ferramenta de IA aí, ó, gere o prompt
né, que é o comando para esse agente. Enfim, para gerar um agente que vai fazer XYZ. Uma das, como é que eu posso dizer, um dos aspectos mais importantes para definir a qualidade de um agente, se você deve até anotar, é a qualidade do prompt. E prompt, meu amigo, é teste. Você não vai fazer, dificilmente vai fazer um agente bom de fato com o primeiro prompt. É um agente que você vai vender, que vai ser um produto legal, que você vai colocar no seu portfólio, você vai vender para os seus clientes, né? Você vai testar vários prompts. Meu amigo, eu já criei agentes aí que eu fiz dezenas e dezenas de prompts. E é isso, você vai testando até sair o melhor resultado possível. E aí, galera, vocês têm o caminho das pedras. Então, galera, é isso. Eu acho que o vídeo já está um pouco longo. É, eu pretendo trazer ainda um vídeo criando algum agente para vocês, mas também eu acho que eu vou fazer até um enquete aqui. O que vocês acham mais interessante? Eu trazer logo um vídeo ensinando a criar um agente, criando prompts e tudo mais, que é basicamente a aplicação do que a gente viu aqui. Como criar um agente, você já viu. Eu vou só fazer na prática, mostrar a vocês na prática. Ou se vocês querem aprender logo antes disso, como instalar a versão do ChatGPT local, né, para você poder rodar na sua máquina e não ter que estar lá conectado na API da OpenAI gastando crédito lá, né, dinheiro. Ou mesmo se você prefere aprender a lidar aí com alguma, por exemplo, o Evolution API, né, alguma dessas APIs que você pode rodar localmente gratuitas, né? Se você quiser aprender sobre APIs para conectar o N8N no WhatsApp, né? Qual desses três vocês vão querer primeiro? Mas se você está aprendendo, se está sendo algo útil para você, deixa o like, comente, diga o que você achou, comente qualquer coisa, gera engajamento, ajuda. Se não é inscrito, se inscreva, porque o meu objetivo também é ajudar vocês, é uma via de mão dupla. Eu me beneficio e beneficio vocês fazendo isso. E é isso, galera. O vídeo já está bastante longo, já estamos chegando aos 34 minutos. E agradeço a quem ficou até aqui. Deixe seu like, se inscreva, comente. E até a próxima, galera. Valeu!